Muitos de vocês sabem que recentemente eu plantei uma horta aqui em casa, né? E hoje de manhã, mais cedo, quando eu fui lá aguar aquela horta, eu percebi que tinha matos, que cresceram mato ao redor das verduras que eu plantei, né? Ao redor do alface que eu plantei. E aí eu pensei comigo, né? Nossa, mas eu capinei tem pouco tempo, eu capinei os matos tem pouco tempo e já tá crescendo de novo. E aí Deus falou ao meu coração, assim são todas as áreas da sua vida, seja a área espiritual, seja a área financeira, seja a área emocional, né? A família, o cônjuge, em qualquer área precisamos dar manutenção, né? No casamento, a gente se casa e a gente precisa continuar dando manutenção naquele casamento para aquele casamento continuar de pé. Com os filhos são a mesma coisa. O filho nasce, a gente precisa de tempo, de investimento na educação daquele filho, né? E na questão financeira, a mesma coisa, a gente tem que estar trabalhando sempre, constantemente. E aí você pode até dizer, Marília Eunice, mas fulano de tal ganhou na loteria, ele não precisa trabalhar. Mas ele precisa trabalhar porque ele precisa administrar aquele dinheiro. Mesmo que ele tenha ganhado, ele precisa administrar. Porque se ele não administrar direito, aquele dinheiro um dia vai acabar. E assim são todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos dar manutenção, nós precisamos fazer investimento, nós precisamos de gastar tempo, investir tempo em todas as áreas da nossa vida. E às vezes Deus nos dá uma palavra, Deus nos dá um direcionamento, e aí o que acontece é que pegamos, cruzamos os braços e esperamos aquilo acontecer. Não fazemos nada. E eu não estou dizendo que quando você recebe uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, que você tem que fazer aquilo acontecer pela força do seu braço. Não é isso. Mas você também não pode ficar parado, você tem que se preparar. Você recebeu uma palavra, que bênção, mas aí que você tem que buscar, que você tem que orar e buscar mais direcionamentos de Deus, porque você tem que buscar, você tem que orar, Pai, o que eu tenho que fazer para que essa palavra venha se cumprir, quais os comportamentos, as atitudes que eu tenho que abandonar. Às vezes é como se fosse assim, vamos supor que um missionário, uma pessoa recebe um chamado de Deus para ser um missionário em outro país, amém. E aí naquele momento que ele recebe o chamado, ele recebe essa palavra de Deus, ele pega e para tudo que está fazendo, assim, não, o meu chamado ele não é aqui, o meu chamado é em outro país. Ele para tudo que ele está fazendo e fica de braços cruzados, esperando que tudo caia nas mãos dele. Ele não procura aprender o idioma daquele país, ele para tudo. Só que não é assim, né? Deus, ele dá uma palavra, mas nós temos que nos preparar, nós temos que preparar o solo para que essa palavra, para que essa semente, ela venha crescer e venha dar frutos, né? Igual as minhas plantas ali, as minhas verduras. Quando eu comecei a horta, eu plantei, joguei a semente, mas o trabalho não parou por aí. O trabalho continua. Eu plantei, eu joguei as sementes, eu tenho que estercar, eu tenho que constantemente retirar o mato que insiste em nascer em volta daquela muda, para que ela possa crescer. Eu tenho que preparar o solo, e conosco é exatamente assim. Nós temos que nos preparar, nós temos que arrancar de dentro de nós tudo aquilo que está em desacordo com a palavra que Deus falou a nosso respeito, com a palavra que Deus tem para nós, arrancar toda a erva daninha, tudo aquilo que está em desacordo com Deus.